Pelo relato dos presos começou aqui nessa escadaria de acesso ao segundo andar. À frente dos PMs estava uma unidade de elite, o GAT, sob as ordens do comandante Vanderlei Mascarenhas. O jornalismo como conhecemos começou a ser moldado na primeira metade do século XIX, no que foi nomeado por Danilo Marcondes como período do jornalismo de informação. O teor informativo impessoal ganhou espaço nas matérias, que a partir desse momento buscavam noticiar os principais acontecimentos. Antes, os jornais eram encadernados de opiniões. Era um espaço onde revolucionários levantavam bandeiras políticas e defendiam seus ideais. Com a entrada no século XX, o jornalismo passa ao período conhecido como Era da Cartelização, onde os primeiros monopólios de informação foram criados e começaram a controlar a produção de informação. Aqui, o jornalismo se tornou de fato um negócio rentável, com anúncios tomando suas páginas. William Randolph Hearst foi o dono de um notável monopólio norte-americano chamado Hearst Communications. No Brasil podemos destacar Assis Chateaubriand, que foi dono dos Diários Associados, da emissora de televisão e da Rádio Tupi. Computadores e a internet causaram uma revolução mundial, desde a maneira como as pessoas se comunicam até como fazem pesquisas. Os PCs e os smartphones invadiram o dia a dia das populações mundiais de maneira inegável. Essa virada tecnológica impactou o jornalismo de maneira inimaginável. Aqui tem início a fase que Marcondes chamou de Era da Internet. A possibilidade de criação e propagação de informação deixou de ser uma exclusividade do jornalista e dos jornais e passou a ser de qualquer pessoa com acesso à internet e conhecimento das redes sociais. A crise que o jornalismo impresso enfrenta tem seu início nos anos 90. Os computadores passaram a ser um meio de propagação de informações muito mais utilizado do que as TVs, rádios e que os jornais impressos. As tiragens dos grandes jornais, que chegavam a impressionantes 700 mil jornais por dia, segundo o site da Folha de São Paulo, caíram de maneira também impressionante e hoje chegam a média de 26 mil exemplares. Em 1922 surge o rádio no Brasil e em 50 chega a televisão, com a sua primeira emissora, a TV Tupi, propriedade do dono dos Diários Associados, Assis Chateaubriand. Para esse vídeo, entrevistamos 3 pessoas. Adriana Farias, repórter da Veja SP, formada PUC em 2011. Vitor Lima, aluno do 7º semestre de jornalismo na Universidade Anhembi Morumbi e estagiário do SBT. E Letícia Vieira, aluna do 7º semestre de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, e comparamos suas respostas para entender as diferentes visões de cada momento da carreira. O jornalismo, na verdade, não era a minha primeira opção de curso, porque eu queria arte. Então, como eu já tinha tentado algumas vezes o vestibular e o processo de vestibular de artes é um pouco cansativo, eu tentei escolher algo que eu pudesse ainda atuar na área cultural, sem ser produzindo, mas falando sobre. Então, jornalismo foi essa opção que eu achei para continuar trabalhando nisso. E por isso eu não tive uma inspiração de jornalista, porque eu nunca acompanhei muito a área antes de entrar na faculdade. Eu vim conhecer mesmo a área, entender o que era de perto quando eu entrei na faculdade. O que me levou a cursar jornalismo é porque eu sempre gostei de ler jornais e acompanhava jornais de TV também. E eu gostava muito de futebol, né? Esporte em geral. E quando eu vi que não ia conseguir virar jogador de futebol, eu queria trabalhar na área, no jornalismo esportivo. E isso me levou. A influência mesmo foi assistindo programas esportivos, jornais, jornalistas renomeados e tal, que sempre queria e quero ser que nem eles. Eu, quando estava na época da escola, no ensino médio, eu e umas amigas, nós fizemos o primeiro fanzine da escola. Então, o que era um fanzine? Era um material assim, parecido uma revista, que a gente contava alguns problemas da escola. Então a gente conseguiu um dinheiro com os pais, não sei o que, conseguiu fazer a gente fez algumas impressões e distribuiu na escola, tal, e foi bem legal assim a experiência. Mas o que me motivou, de fato, assim, é essa possibilidade mesmo, né, de você poder mudar uma realidade. E através de denúncias, investigações, você conseguir publicar e fazer algo de interesse público mesmo e transformar realidades, assim. Então, eu não tive nenhuma inspiração de nenhum jornalista na época, era mais um material, assim, no geral que eu tinha acesso, né? Os jornais, revistas, o jornalismo
da televisão, então eu via como muitas coisas que aconteciam, que eram expostas nos veículos, o impacto que isso trazia, né? Então, isso que me motivava mais, assim, a prática do jornalismo no geral. Não teve um nome assim, olha, eu vou seguir jornalismo por conta dessa pessoa, desse... Não teve uma pessoa Não que teve uma impactou. pessoa específica, não. Depois que você começou a cursar, você se inspirou em alguém? Depois que você entrou na área mesmo? Então, eu gosto muito dos trabalhos que o Caco Barcelos faz, obviamente, né, na TV Globo. E a Folha de São Paulo tem grandes jornalistas, né? O Rogério Pagnan é um grande jornalista de polícia. A gente tem, por exemplo, na Ilustrada, o Thales de Menezes. E também foi da Ilustrada / Cotidiano, a Fernanda Mena, que é uma grande jornalista que eu gosto bastante. E tem os cânones, né? A gente tem o Audálio Dantas, né, que, enfim, faleceu recentemente, Cláudio Abramo. Então, esses são grandes nomes que depois a gente começou a acompanhar. Isso eu estou falando nacionalmente. Internacional, a gente falando de grandes nomes no exterior, eu sempre li muito Gay Talese, Truman Capote. Então, são os nomes ali que me inspiraram, né, depois que eu entrei na carreira, assim. Eu continuaria no jornalismo, eu não me arrependo em nada. Eu acho que as pessoas que escolhem fazer jornalismo, elas não podem escolher pensando no retorno financeiro, como se fossem, enfim, ficar ricas fazendo jornalismo. Essa não é uma realidade, mas eu acho que o retorno não tem dinheiro que pague. As reportagens que a gente faz, os impactos, as transformações depois do resultado é demais, assim, faz valer cada esforço, faz valer muita profissão. Eu sou muito, muito feliz, assim, na minha área. É muito difícil, a gente tem que batalhar bastante, mas, assim, eu não me arrependeria de nada. No curso, eu fiz jornalismo na PUC, me formei em 2011. E eu acho que foi muito bacana, eu gostei muito da faculdade. Por ser um campus, eu tive acesso ao pessoal do direito, da geografia, da história, e a PUC tem uma coisa muito militante, muito em prol das coisas, sabe? Então esse espírito da universidade, ele é muito intenso, assim, eu adorei, me fez muito bem. Só que eu tenho algumas dificuldades na grade curricular, né? Eu senti que não teve tanto a prática do jornalismo de ir pra rua. Poderia ter alguma disciplina que intermediasse um pouco disso. A gente teve disciplinas de texto, de produção e tal, mas eu achei que faltou isso, assim. Dicas do jornalismo, dicas da prática, de como funciona uma redação. De ir pra rua. Dicas de como funciona de fato uma redação. São coisas que eu não tive e eu aprendi na raça, na marra. Então, coisas até simples, assim, Douglas. Por exemplo, montar uma agenda de fontes. Uma coisa básica, pois né? Assim, de contatos que você vai fazendo ao longo da carreira. Ao longo da universidade, você vai, tem uma disciplina X, vou entrevistar essa pessoa, tal. Pô, já monta a sua agenda de fontes. Não é tão simples? A gente não teve isso, eu não tive isso. Por exemplo, coisas práticas. Ética do jornalismo a gente teve, a gente leu grandes cânones do jornalismo, muita teoria da comunicação. Então, tudo isso a gente teve bastante. Agora, coisas práticas e do desenvolver do negócio, não. Eu senti, eu falei, caramba, e eu fui ter só trabalhando mesmo. Verdade. E eu acho que hoje eu não mudaria de curso justamente por isso, porque eu acho que o jornalismo, ele te possibilita você estar em várias áreas. Eu comecei querendo a área cultural, hoje eu tô na área de direitos humanos, que também é muito legal. E toda essa flexibilidade de como, das áreas que você pode cobrir e
o que você faz como jornalista é uma coisa que é muito legal e por isso eu não mudaria de curso. Eu acho que eu faria outros porque isso poderia agregar na minha profissão como jornalista. Não, eu não mudaria. Eu gosto muito do que eu faço. Estou agora no final da faculdade já e amo muito o que eu faço, então curtindo demais. Assim, eu trabalho com tudo lá no SBT, eu faço tanto esporte quanto política, economia. Isso foi muito importante para mim aprender outras áreas. Quando eu entrei na faculdade, eu só sabia basicamente futebol. E agora eu já sei bastante coisa. Então, o jornalismo vem sofrendo uma crise aí um bom tempo já, né? Mas principalmente o jornal impresso, que vai demitindo uma galera da redação, pessoal de rádio. Só que, sim, quando você é estudante, tem muita redação demitindo gente formada para contratar estagiário, fazer o trabalho deles. Você pode tirar de proveito quando você é estudante, é isso que pode abrir mais vaga de estágio para você. Mas futuramente, infelizmente, está muito concorrido o mercado atualmente. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, um jornal impresso. Trabalho hoje numa revista impressa, que é a Veja São Paulo, né? 2 grandes veículos impressos e que entenderam seu papel na internet, né? No online, e estão fazendo um grande trabalho nas versões digitais, né? Que esse não tem como você pensar em fortalecer o jornalismo sem estar nessas mídias. De fato, as redações elas estão mais enxutas, elas estão menores do que elas eram no passado. E a grande parte da publicidade migrou, ela não só está pensando no digital, como migrou para outras plataformas. Assim, a gente vê muita a publicidade com blogueiras, no Instagram, no Facebook, até saindo da mídia tradicional. Então, isso é uma realidade. Mas eu considero que nunca o nosso trabalho foi tão importante como nos dias de hoje, quando a gente fala de fake news, de notícias falsas. Hoje as pessoas estão percebendo isso, estão mais preocupadas e estão indo em busca do jornalismo, dos grandes portais. Isso é tão verdadeiro que, por exemplo, greve dos caminhoneiros, as redações todas bateram recordes de audiência. Né? Eu tenho colegas no G1 que relataram isso, colegas na Folha de São Paulo, aqui mesmo a gente bateu recorde de audiência. Então, porque as pessoas querem o jornalismo tradicional, ele está vivo. Então, por isso que a gente não pode abandonar o impresso, porque o impresso ainda tem fonte de renda importante no impresso, mas ele não pode ser abandonado e tem que ter essa parceria com o online, né? Então, eu não sou pessimista, eu vejo um futuro muito, muito importante, assim, tem muita gente que ainda prefere os veículos impressos, tem pessoas que têm muito isso, assim, e também eu tenho muito retorno de pessoas que gostam de ver a forma como está diagramada a revista, o jornal, e hoje a gente tem, por exemplo, na Abril, a gente tem o Go Read, que é um app, é um aplicativo com várias revistas, não só da casa, da Abril, como a Carta Capital e outras revistas. Então, você paga lá R$ 22,90 por mês e você tem acesso a mais de 100 revistas. Então, é assim que a gente está começando a trabalhar e ver o que é possível ser feito, assim. Se você começar a reparar, os veículos também estão começando a apostar em eventos como uma fonte de renda também. Como assim? Por exemplo, a Veja São Paulo, ela tem a parte de gastronomia, que é o comer e beber, e tem também, está fazendo a 2ª edição de uma festa chamada, que é a Festa Junina da Veja São Paulo. Então é a marca, vai acontecer inclusive agora nesse fim de semana, hoje, sábado e domingo, no Parque Vila Lobos, e chama alguns nomes da gastronomia para fazer uma festa junina, então com touro mecânico. Então, os veículos estão começando a apostar em eventos. A Exame tem um grande evento de economia. A Veja Nacional está fazendo as amarelas ao vivo, que remete a páginas amarelas, né, do impresso. Então, é um evento que chama grandes personalidades da política, da área da educação, de outros temas.
para atuar. Então, por exemplo, isso eu tô falando de Editora Abril. Agora, a Rolling Stone, por exemplo, que anunciou a sua... não vai mais sair impressa, né? A Rolling Stone vai ser só online. Ela tem um evento também que é de corrida. Eu não recordo o nome, mas é um evento de corrida também. Bem bonitinho, né? Então, a Folha também. A Folha faz grandes fóruns de discussão. Teve um recente de sustentabilidade, teve um de transporte. Então, são eventos assim relacionados à marca que consolidam a marca, consolidam o que elas já fazem de forte no jornalismo, nas suas áreas, e chamam também esses nomes, assim, patrocinadores. Exatamente, é um tipo de caminho também que eles estão... que os veículos estão de olho, assim, que eu posso te contar que talvez seja uma coisa que talvez os estudantes não tenham percebido, Mas não que isso a Editora Abril vai fazer só isso, não, imagina, isso é só um projeto, alguma coisa diferente que a gente possa fazer enquanto marca, enquanto Veja São Paulo e tal. Fortalece a marca, fortalece muito a marca. Eu acho que é uma crise que tem muito mais a ver com o suporte do que com a produção jornalística que está sendo feita ali. Tudo bem que eu acho que também tem uma questão das gerações que estão fazendo impresso e as gerações que estão mais no digital também, tem essa questão, mas eu acho que a maior crise é de como fazer isso dialogar com o público da mesma forma que o impresso dialogava e também trazia toda essa rentabilidade que ele traz e como que isso vai ser passado para a internet. Mas eu acho que o que a gente tem a aprender com isso é essa questão de descobrir como que a gente vai criar um conteúdo em outro suporte que vai alcançar da mesma forma, se não mais, porque hoje a digitalização ela promove o acesso à informação muito maior do que nas mídias impressas, e acho que tá alargando mais isso, como que a gente também vai fazer disso uma coisa que vai continuar sendo um negócio que vai gerar empregos para nós jornalistas. Eu acho que é basicamente isso. No jornalismo, na minha visão, o que eu acredito ser é confiar, além de você confiar na sua fonte, você tem que apurar todas as informações que chegam até você. E no jornalismo, essa questão da imparcialidade, na minha opinião, não existe. Eu acho que, dependendo de onde você trabalhar, você vai seguir uma linha de raciocínio. E, pra mim, não existe imparcialidade no jornalismo. Então, pra mim, você tem que dar a informação correta, tentar dar o máximo da verdade, sem omitir as informações. É todo o trabalho jornalístico que observa e segue o que é colocado, principalmente na questão de apuração, de você checar a fonte, checar a informação. Eu acho que essa é a parte mais importante, de você saber o que você está falando, se o que você está falando é uma informação consistente mesmo, que é uma informação que ela foi apurada, que ela foi verificada, que ela foi checada, e que você não vai passar qualquer coisa pro público. Hoje a gente tem um problema muito grande com fake news, e eu acho que se a gente segue bastante essa questão da apuração e observa isso, a gente já tá fazendo um trabalho jornalístico que ele tá fazendo um serviço público muito grande. E eu acho que, independente da área que você tá fazendo o seu trabalho jornalístico, isso tem que ser uma prática que você tem que observar muito. O que é o jornalismo de verdade? Para mim, a essência é quando a gente consegue encontrar um problema, entender esse fenômeno, que às vezes um problema ele é muito complexo, tem várias vertentes, tem vários outros lados, trazer ele com uma linguagem clara, objetiva para o leitor, pode ser, por exemplo, uma denúncia, e isso trazer um impacto, uma transformação, uma mudança,
para a sociedade. Então, para mim, esse é a grande essência do jornalismo que não pode ser perdida. Exemplos de reportagens importantes e impactantes que eu fiz. A gente deu uma reportagem de capa aqui na Veja São Paulo sobre crianças e adolescentes trans. Numa época, isso foi 2015, que não se falava sobre isso. Então, foi uma capa de grande repercussão. A nossa criança da capa, 6 meses depois, a família anexou a reportagem a um processo judicial que estava correndo na justiça fazia 3 anos e conseguiu com que essa criança, que na época tinha 9 anos, conseguisse autorização judicial para trocar o nome e o gênero nos documentos. Imagina, uma criança de 9 anos que nasceu menino, entende-se que é uma menina, e com 9 anos consegue mudar o seu nome e seu gênero sem ter que fazer mudança, cirurgia, para nada. Isso foi graças ao nosso trabalho jornalístico de relatar que isso é uma realidade, isso está acontecendo, porque quando a gente fez essa reportagem, tudo que se tinha notícia sobre isso era de crianças e adolescentes nos Estados Unidos, na Europa. E aqui, então? Aqui não existe? Então a gente descobriu que tinha os casos e a gente foi atrás e conseguiu contar essas histórias. Então foi uma grande reportagem de capa que a gente fez e o impacto foi enorme. Então, por exemplo, teve uma senhora que me ligou, descobriu meu telefone na redação, uma senhora de 80 anos, mais ou menos isso, uma avó, me ligou, falou assim: eu só tô te ligando, consegui teu telefone, só tô te ligando para te agradecer. Porque depois que eu li sua reportagem, eu acho que eu tô entendendo o que está acontecendo com o meu neto, que tem 12 anos. Ligou assim, emocionada, só para agradecer. Imagina, se uma pessoa foi impactada desse jeito, quantas mais a gente não impactou, que a gente não sabe. Então, para mim, é uma vitória. Eu tô na carreira certa e quando vejo impactos assim, eu tenho certeza do trabalho que eu fiz.